Eu agora vou ensinar 3 passos. Na verdade, 3 passos só. Como driblar e finalizar no gol. Um drible massa. É agora, passo. E aí, Entendeu, tropa, né? esse foi o primeiro passo do drible. Quando você for fazer para enfrentar seu amigo aí, alguma pessoa, ou então mesmo no interclasse. E esse é o segundo movimento que você tem que fazer para poder ter a finalização do gol. Prendeu no terceiro. E esse é o terceiro movimento, que é o último, e o drible completo aí que você tem aí para fazer contra seu amigo no X1. Ou no interclasse, você pula e tem a finalização completa aí. E foi isso e valeu. Esse